Hoje é dia 1º de junho e eu tô iniciando esse vlog de leitura que vocês vão me acompanhar durante esse mês, né, de junho. Então eu vou começar esse mês. Hoje saiu a minha TBR do mês, então se você não assistiu, né, vai lá, mas eu vou recapitular um pouco aqui com vocês. Então eu já comecei a leitura do primeiro livro, que é The Keys of Deception, da Mary A. Pearson, o primeiro livro das Crônicas de Amor e Ódio, né, uma edição da Dark Side. E eu li o primeiro capítulo já. Eu tô gostando bastante, até que eu achei bem a escrita bem descritiva da Mary A. Pearson e bem poética. Então não sei o que vem aí pela frente. Aqui teve uma frase que me marcou bastante, que ela... Bom, deixa eu falar um pouco sobre a história, né? Aqui a gente conhece a Lia, nesse primeiro capítulo, né? Ela está aí nas preparações tradicionais para o casamento dela com um príncipe de um reino vizinho. Só que é uma coisa que ela não quer, né? E é isso que a gente vê aí nesse primeiro capítulo. E eu percebi que ela tem uma relação bem complicada com os pais, ela se dá mais com os irmãos dela mesmo. E aqui tem uma passagem que diz assim: eu não sou um soldado no exército do meu pai, né? Ela diz pra mãe dela. Minha mãe se aproxima de mim, esfregou minha bochecha com a mão e disse em um sussurro: sim, minha querida, você é. Então, essa passagem que eu achei bem. Então, gostei até que bastante desse primeiro livro, desse primeiro capítulo, só que, como eu disse, é bem descritivo. Esse primeiro capítulo, pelo menos. E longo, gente, é um capítulo bem longuinho. Então, por enquanto é isso. Mais tarde eu venho falar mais com vocês sobre The Keys of Deception, ou amanhã, não sei. Vamos ver quando vai dar tempo. Oi, gente. Hoje é dia 3 e eu tô aqui com o mesmo moletom porque tá frio e esse moletom é bem confortável, bem quentinho. É do meu terceirão, então, né, como não pude usá-lo ano passado por causa da pandemia, estou aproveitando usá-lo agora, né, em casa. Hoje, né, é feriado, é dia 3, não sei se eu falei. E ontem eu não consegui cumprir toda a minha meta de leitura para The Keys of Deception, que era ler 50 páginas, né? Eu dividi metas de 50 páginas por dia. Ontem eu não consegui. Então hoje eu tô tentando cumprir essa meta, né? E ver se eu começo também a meta de hoje. Mas eu também não quero ficar muito presa nisso, né? E porque eu quero aproveitar bem a leitura, mas eu quero ver se eu leio a meta de hoje também. Da meta de ontem falta bem pouquinho, porque eu já li essa aqui, ó, é a meta de ontem, e essa aqui é a meta de hoje. Eu li já um pouco agora cedo da meta de ontem, né? Li 4 capítulos, eu acho, não tenho certeza. E falta um capítulo só para mim terminar essa meta de ontem. E eu quero ver se eu leio a meta de hoje também. Ontem eu não consegui ler muito porque eu tô escrevendo alguma coisa. Eu tô escrevendo um conto e ontem eu escrevi 2 páginas do meu conto. Eu quero escrever um conto de 24 páginas, no mínimo, e ontem eu cheguei na página 16. Então eu fiquei bem feliz com esse meu progresso. Eu tava na página 14, alguma coisa assim. E eu tava escrevendo só uma página por dia, eu já tinha parado muitos dias, então ontem eu dei um gásinho. E consegui arrumar também o início dele, que era um início que eu não tava gostando muito, mas ainda tem muito trabalho a se fazer. Eu quero terminar de escrever ele até semana que vem para mim começar a revisão, começar a ver o que eu quero mudar, coisas que eu quero, né, começar a realmente reeditar ele, para ver se talvez ainda esse ano eu consiga publicá-lo na Amazon. Mas são planos futuros aí, eu não posso dizer nada com certeza para vocês, né? Mas eu quero muito compartilhar essa notícia, né? Logo com vocês, mas eu não sei quando, porque é muito, muito demorado, né? Eu vou precisar de alguém que seja profissional para revisar o texto, enfim. Vai ser bem, bem difícil, mas eu espero que ainda esse ano ele esteja disponível aí para vocês. Eu queria falar mais coisa, eu fico tão animada quando eu penso sobre ele, mas ainda é cedo demais, né? Mas então, sobre leituras, né? Aqui a gente, depois do que eu falei com vocês ontem,
Aqui a gente conheceu o príncipe e o assassino, porque essa história ela é dividida entre a Lia, né, que é a princesa aí de Morrigan, e o príncipe com quem ela ia se casar, e um assassino que foi destinado por um outro reino vizinho a matá-la para que essa aliança entre o reino de que ela ia se casar, não sei se eu falei no take passado, mas vamos recapitular o que eu falei no take passado. Aqui a gente vai conhecer a Lia, ela está nos preparativos para o seu casamento e ela vai se casar com o príncipe deixa eu ver, Dalbreak. Não sei se é assim que fala o nome, Dalbreak. E ela não quer se casar com essa pessoa porque ela não conhece ele, ela não sabe como ela é e ela tá sendo induzida, ela tá sendo obrigada a se casar com ele pela família, por ela ser a primeira filha do reino de Morgan. E daí tem alguma coisa ali de um dom que ela teria que ter, mas ela não tem. Eu não entendi essa parte muito bem ainda. Que ela teria que ter esse dom da primeira filha, mas ela não tem. E ela também tá com receio de quando ela se casar, a família do marido dela, o marido dela, descobrir que ela não tem esse dom. E o que vai acontecer com ela quando eles descobrirem que ela não tem esse dom. Então, ali ela decide fugir, né? Porque ela imagina que o marido dela seja um velho, pançudo, enrugado, com verruga, seja uma pessoa assim muito, muito feia, um sapo, como ela descreve ele. Então, ela foge bem no dia do seu casamento. E daí, logo em seguida, nós vamos conhecer o ponto de vista do noivo dela, mas vale dizer que a história é mais contada por ela do que pelo ponto de vista desse príncipe, né? Então a gente vai ver que ele quer saber o porquê que ela fugiu e o porquê que ela tomou essa iniciativa antes dele, porque ele também tinha a intenção de fugir, ele também não queria esse casamento. Então a gente vai ver aí o ponto de vista dele, ele indo atrás dela, à procura dela, né, depois que ela foge, para descobrir o porquê, quais foram os motivos, né? Ele tá muito curioso para saber o porquê que ela fugiu, como ela é, porque ele ficou bem impressionado por ela ter tomado essa atitude e ter tomado essa atitude antes dele, não é mesmo? E daí a gente tem um terceiro ponto de vista ali, que é do assassino, um homem que ele foi contratado, né? Que ele foi mandado para matar ela, para que essa aliança entre Morrigan e Dalbreak não aconteça, né? Porque isso vai prejudicar esse terceiro reino que se chama Venda. Então, ele tá aí na caça dela pra matá-la. E a gente, assim, o príncipe, ele é mais. A gente conhece mais ele, né? Se aprofunda mais nele do que esse assassino. Esse assassino já é uma pessoa mais fechada. E aí chega o ponto em que eles dois encontram a Lia, né? Até nessas 90 e poucas páginas. Só que a gente não sabe quem que é quem quando está ali socializando com eles, né? A partir desse encontro, quando a gente tá vendo pelo ponto de vista, a gente não sabe qual que é o príncipe e qual que é o assassino. Então deixa a gente bem angustiado, porque a gente não sabe com quem ela está conversando. Se é com o príncipe ou com o assassino. Então é bem angustiante. Até agora eu tô gostando da história, como eu falei, é uma história bem descritiva. A gente recorda bastante o passado da Lia quando ela vivia na realeza, né? Ali no castelo, tudo que ela era obrigada a passar, né? Segurar a língua dela. Gente, olha que horror essa capa soft touch. Vocês estão vendo meus dedos aqui na capa, gente? Que horrível. Muito feio. Fica. Ai, eu não gosto de soft touch. Olha, ó. Muito feio. Então a gente revê aí um pouco da vida dela no castelo, ela lembrando de algumas coisas. Então eu tô gostando bastante e eu não sei, eu tava pensando em fazer um vlog de leitura só sobre esse livro. Mas eu não sei, vamos ver se vai dar alguma coisa muito grande só sobre ele, né, das partes que eu for falar dele. Se ficar muito grande, daí eu faço só sobre ele. Mas se não ficar muito grande, eu corto, né? Eu faço só. Quer dizer, se não ficar muito grande, eu continuo com os outros livros. Mas pelo jeito vai ficar grande, porque só essa parte já deu 7 minutos, gente do céu. Mas eu volto para atualizá-los sobre esse livro aqui. Agora eu vou ler esse último capítulo que falta da minha meta de ontem, pra ver se eu começo a meta de hoje. Tomara que eu termine a meta de hoje, gente. Bom, gente, hoje é dia 3, agora são 9h30 da manhã, e eu tô aqui lendo, né, o livro,
E eu achei interessante uma parte em que a Lia diz o seguinte, sobre, né, os irmãos dela, que ela tem, acho que três irmãos mais velhos, e diz aqui que com o nascimento da primeira filha, acabaria, né, cessaria por completo com a reprodução, né, de herdeiros. E eu achei, assim, bem interessante porque, né, na realidade, se você for estudar a história, a reprodução cessaria se tivesse um herdeiro homem, né? Se tivesse, aqui, ali tem, né, três ou quatro irmãos mais velhos, eu não me lembro, irmãos, e quando ela nasceu, acabou, né? Não teve mais. Uma menina. E na realidade, vamos supor que fossem três filhas, eles só cessariam quando tivesse um filho, né? Então, achei bem interessante essa troca aí que a autora fez. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 5 e ontem eu quase nem atualizei vocês. Caminhão. Ontem eu quase nem atualizei vocês, mas eu ultrapassei a minha meta um pouco. Eu cheguei até a página ontem, deixa eu só confirmar aqui. Até a página 170 eu cheguei ontem, a meta era até a 150, né? Então hoje eu já acordei, já li um pouco e eu tô na página 178. Então falta pouco pra mim cumprir a minha meta. Oi, desculpa. A minha meta de hoje. A minha meta de hoje é até a página 198. Mas eu acho que vai dar tempo de eu ler mais umas 20 páginas da meta de amanhã. Deixa eu ver onde é que eu vou. Se eu posso deixar vocês aqui. 2 hours later. Pronto, deu. Então, quero ver se eu leio a meta de hoje, que falta pouco já. E termino e começo a de amanhã pra já ir dando uma adiantada, né? Eu tô gostando bastante da história, eu tô gostando bastante da amizade entre a Lia e a Pauline. Uma dando apoio pra outra quando alguma precisa. Então, eu tô gostando bastante. Não aguentei esperar pra descobrir quem é o assassino e quem é o príncipe. Então, eu pesquisei e eu descobri. Eu não vou falar aqui, claro, pra quem não leu ou está lendo, né? Não ter spoiler, mas eu não aguentei esperar. E eu tava torcendo por uma pessoa ser o príncipe e eu já tava meio desconfiada, então fui lá só pra tirar mesmo essa dúvida e era quem eu pensava que era o príncipe. A autora, ela tentou enganar, mas eu já tava desconfiada que era ele. É, eu acho que até quinta ou quarta eu termino esse livro. Mas não sei, vamos ver. O que vocês acham? Será que eu termino ou não? Então é isso. Oi, gente. Hoje é dia 9 do...
Hoje é dia 8 do 6 e eu estou em 73% de The Kiss of Deception, exatamente na página 300. Hoje eu vou até 350 se eu conseguir cumprir a minha meta. E eu tenho algumas atualizações importantes pra falar pra vocês desde a última vez que eu apareci aqui. Tem muita coisa acontecendo agora nesse livro. Ele tava bem introdutório, bem paradinho. Eu tava gostando do jeito que tava, mas agora tá ficando também um pouco interessante. Já tivemos aí o desenvolvimento amoroso do casal aqui do livro, né? Porque é Crônicas de Amor e Ódio, eu acho que esse título tem alguma coisa a ver, mas já foi desenvolvido um relacionamento aqui entre esqueci o nome. Entre a Lia e algum dos dois, ou do Rafe, ou do Caden. Não vou dizer qual, né? Pra não estragar aí pra quem for ler, né? A surpresa, mas não é muito, pra mim não era muito surpresa. E também foi revelado quem é o príncipe e quem é o assassino, que eu também não vou dizer, né, pra não estragar aí a surpresa. Então agora a gente tá aí, eu não posso falar muita coisa pra vocês sobre esse livro, porque pode ser spoiler, mas não sei o que dizer sobre ele realmente. Então o que eu podia dizer é que já foi desenvolvido o casal aí, né, do livro, e que já foi revelado quem é o assassino e quem é o príncipe. Eu confesso que eu já tinha pesquisado pra ver quem que era o príncipe, quem que era o assassino, porque eu tava curiosa, mas eu não sei, eu achei que ficou bem claro, sabe? Eu tava desconfiando de quem que era e eu fui pesquisar e deu em quem era que eu achava que era um e qual era outro. A autora tenta enganar pela aparência, mas não conseguiu comigo, pelo menos, tá? Então aí já dei um spoilerzinho. Então faltam 100 páginas pra mim terminar. Eu acho que amanhã eu termino. E eu não sei se eu vou deixar esse vlog só pra The Kiss of Deception ou se eu vou continuar com as leituras do mês. Eu tava editando e já tinha dado 20 minutos de vídeo, gente, então não sei o que farei. Mas aviso vocês por aqui qualquer coisa. Então é isso. Ai, gente, eu já tava esquecendo de uma última coisa que eu preciso falar pra vocês. É que na sexta à noite eu resolvi escutar o audiolivro desse livro aqui, enquanto eu ia acompanhando pelo livro mesmo. E tá dando muito, muito certo, gente. Então, eu nunca tinha ouvido um audiobook. Na verdade, quando eu li a seleção, eu não tinha o terceiro livro e eu comecei a ouvir o audiobook, mas eu não terminei. E eu não tinha o livro físico pra acompanhar. Então agora tá sendo uma experiência bem legal acompanhar pelo audiobook e pelo livro físico. Eu tô gostando bastante, pelo menos. Mas eu tenho medo de ficar viciada nisso, mas é muito bom. Eu era muito preconceituosa com o audiobook, mas eu tô gostando bastante. Mas eu gosto de pegar sempre os capítulos que são mais compridos. Por exemplo, os capítulos do Rafe e do Caden, eles são bem curtinhos. Mas tem uns da Lia que são 10 páginas, gente. Então eu pego pra esses capítulos mais. Mas tá sendo bem uma experiência muito gostosa. Tô gostando bastante. Então é isso, por enquanto, ainda hoje ou amanhã eu venho atualizá-los um pouquinho mais. The next day. Oi, gente, então mais um dia aqui do nosso vlog. Eu enfim terminei The Kiss of Deception, esse calhamacinho, né? Fazia muito tempo que eu não lia um livro de fantasia e livro grosso também. Mas eu achei, a primeira coisa que eu quero pontuar, esse videozinho aqui, esse take do vlog, vai ser especificamente mais pra mim pontuar pontos que eu deixei de lado durante as outras vindas aqui que eu vim, porque eu já dei um resumo aí da história, eu já contei algumas coisas pra vocês, hoje eu vim esclarecer algumas coisas e pontuar algumas coisas que eu deixei de fora. Então, eu achei que esse primeiro livro aqui não tem muita fantasia, e é importante dizer que ele não se tornou um favorito meu. Eu dei 4,5 estrelas pra ele, porque no final, a Lia, ela tem... Eu só vou contar essa partezinha, porque o resto vai ser spoiler, eu não posso contar. A Lia, ela acaba tendo que voltar para Cívica, que é a capital de Morrigan, e uma coisa acontece no meio do caminho,
E essa coisa que acontece, ela vai ficar, digamos assim, um pouco dividida, e eu pelo menos achei que ela ficou um pouco dividida entre o assassino e o príncipe, e ela não sabia mais nada, e também tem revelações aqui, ela vai descobrir muita coisa no final da história, então a gente fica um pouco assim intrigado e querendo ir para o segundo livro. Eu realmente quero ir muito para o segundo livro. Outra coisa que, revisando aí o vlog, eu pude perceber é que eu não expliquei muito sobre ali a relação dos reinos. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que eu entendi dessa ligação entre os reinos de Morrigan, Dalbreak e Venda, tá? Morrigan é um reino, né? E Dalbreak também. Mas o que eu entendi de Venda é que ela é um reino, mas ela não é reinado, né? Ele é governado por um homem. Eu não sei se é um título, se é um título realmente, ou se é o nome dele, que é o Comisar, né? E ele que manda o assassino, que né, eu não vou contar se é o rei ou se é o Caden, mas ele que manda, né, o assassino para matar a Lia, para que a aliança que iria acontecer entre Morrigan e Dalbreak não acontecesse, né? Então, Dalbreak, pelo que eu entendi, Dalbreak e Morrigan também não se davam muito bem, mas os dois reinos odiavam, né, o reino de Venda. Eles chamam as pessoas de bárbaros e, enfim, eles são bem mal vistos por esses dois reinos. E então eles decidem, né, casar ali aí com o príncipe de Dalbreak para fazer uma aliança para eles serem mais fortes do que Venda, que está tentando aí atacar os territórios desses dois reinos. Então eu gostei bastante do livro, de um modo geral, assim. Eu achei uma leitura muito, muito rápida, muito fluida. A escrita da autora é muito, muito boa. Deixa eu ver, eu vou tentando lembrar o que eu tenho para dizer sobre esse livro. Eu achei esse primeiro volume bem introdutório, assim, eu não achei muito aquela coisa assim de fantasia. E eu acho que é por isso realmente que eu achava que ele era uma distopia, porque eu não senti muito, além dessa coisa do dom, né, que a Lia, ela procura o dom dela, que todas as primeiras filhas, né, nasce com um dom, e ali ela sempre acreditou que ela não tinha o dom, e a gente vai vendo aí, né, ela abrindo os olhos para o dom dela, porque ela acha que o dom é algo que ela vai, assim, ver, né, mas não é uma coisa que ela tem que sentir, né, ela sente o dom, ela não pode ver o dom. Então, essa coisa do dom eu fiquei um pouco confusa também, e depois eu fui começando a entender. Mas assim, não é uma alta fantasia, eu acho que é uma fantasia bem leve, assim, pelo menos no primeiro livro. Eu tô muito ansiosa para ler o segundo, eu vou lê-lo no mês que vem. Eu não sei se eu vou gravar vlog dos outros dois, porque eu quero ler o segundo em julho e o terceiro em agosto, mas eu não sei se eu vou gravar vlog, porque como são sequências, né, de um livro, eu tenho medo de dar spoiler para vocês, mas talvez eu grave e só assiste quem não tem problema com spoiler, ou quem já assistiu, quem já leu também a série de livros. Então é isso, eu quero comprar também as Crônicas de Morrigan, né, para entender mais esse universo, porque eu sei que ele se passa anteriormente, né, um spin-off, ele se passa antes das Crônicas de Amor e Ódio, e também quero ler os outros da Mary Pearson, que é o Dance of Thieves e Vow of Thieves, né? Então eu quero conhecer mais esses universos da Mary A. Pearson. Mas uma coisa importante também a se dizer é que eu achei que eu fosse gostar mais, eu achei que eu fosse amar mais. E pra mim não foi assim toda aquela coisa. Eu não sei, gente, não sei porquê. Mas eu gostei bastante, se você for parar pra ver o que eu anotei. Como eu já disse no primeiro take, eu achei a escrita da Mary A. Pearson muito poética. Eu gostei demais, demais, demais. A forma como ela começa o livro, que eu já pus um take aí pra vocês também no início. Ela começa com uma frase bem impactante, que é: aquele era o dia em que 1000 sonhos morreriam e um único sonho nasceria. Eu achei isso sensacional, eu amei demais. Então eu achei, sim, muito, muito bom. Eu gostei dessa troca que a autora fez de capítulos pra gente poder ver
que nem que ela alterna os capítulos entre os personagens. Claro que o maior ponto de vista é o da Lia, mas a gente pode também ver um pouco do ponto de vista do Caden, um pouco do ponto de vista do Rafe, mesmo sendo curtos. E pro final, bem pro final, a gente também tem um pouquinho do ponto de vista da Pauline, que eu gostei demais, demais, demais. Nossa, gente, eu gostei muito dessa história, eu gostei muito da construção dos personagens, mas como eu falei, não foi aquilo, né, pra favoritar. Mas eu acho 4 estrelas e meia uma nota muito, muito boa. Então eu gostei bastante do universo criado. Só que não foi assim muito empolgante, emocionante, sabe? Então eu espero essa emoção, essa empolgação, essa magia toda acontecer nos 2 próximos livros, mas pelo que eu vi, eles são piores que esse, pelo que eu ouvi as pessoas falando. Mas, né, quero tirar as minhas próprias conclusões, eu posso acabar gostando. Mas é muito, muito bom. Eu gostei. Eu recomendo a leitura. Só não vá com muitas expectativas como eu fui, porque as minhas não foram atendidas, tá? Então é esse o vlog de leitura. Eu peço desculpa para vocês se ele não ficou muito bom, porque esse é o segundo vlog de leitura que eu faço. Caso você tenha interesse no primeiro, eu vou deixar nos cards, que é o vlog de leitura de A Metamorfose, do Franz Kafka, que foi um livro que eu li em um dia e eu gostei bastante, eu gostei demais. É um livro favorito. Então esse é o meu segundo vlog e eu não sei bem como fazer as coisas. Eu espero que vocês gostem. Agora é o meu sobrinho gritando. Não sei se vocês vão escutar, porque eu pus até o microfone para não vir os ruídos. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostarem, me contem aqui nos comentários que eu posso fazer de outros livros também. Então é esse o vídeo de hoje. Um beijo e tchau. Se eu esqueci de falar alguma coisa sobre o livro, agora já foi. Mas acontece, né, gente? Então é isso.